Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo. Vamos ao versículo 13 e 14. Está assim a palavra de Deus. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? O que eu vou falar? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Falar sobre Moisés, sem sombras de dúvidas, é falar de um dos maiores líderes que já houve em toda a história. O pastor Felipe acabou de passar uma informação que eu não sabia, né, que exatamente há 1 ano atrás eu ministrei aqui. Eu não lembro as datas que eu ministrei aqui, mas eu lembro as mensagens. E uma das mensagens que eu ministrei aqui foi sobre o nascimento de Moisés. Isso eu me recordo muito bem. Eu preguei com o pastor Mirko, né, sobre conexões. Essa igreja me marcou, porque depois que eu preguei aqui, eu não consigo parar de pregar sem fazer assim, ó. Já estão me zoando pelo Brasil todo, porque agora eu estou pregando e faço assim: uau, uau. Eu acho que ficou no meu inconsciente, né, assistindo os vídeos, eu pregando com o pastor Mirko, e ele, uau, uau. E aí, involuntariamente, eu peguei esse uau assim. Mas eu vou fazer uma sessão de terapia para... Eu já preguei sobre o nascimento de Moisés, só que hoje eu quero falar sobre o chamado de Deus na vida desse homem tão extraordinário. E eu gostaria de já chamar o pastor Mirko para me ajudar mais uma vez. Pastor Mirko? Você me põe no fogo e põe. Pode pôr no fogo. Põe no fogo. Eu não vou fazer nenhuma pergunta difícil, fica tranquilo. Eu sei. Mas eu sei que se fizer, os céus estão abertos aqui hoje. Aleluia, é isso aí, é isso aí. Deus está reunindo um povo aqui para um derramar da presença dEle como nunca, Raí Carmelo. Deus está levantando não só aqui, mas pelo Brasil, uma igreja extraordinária. Uma igreja chamada. Lucas, lembra aquela época que às vezes o pregador falava assim: a palavra está com o outro, né? E eu começando tão calminho, eu estou sentindo que a palavra está contigo, né? Já chegou com tudo, vai. Já veio com tudo. Vamos lá. Moisés, aqui no capítulo 3, está com exatamente 80 anos de idade. Segunda fase da vida dele. Ele sabe tudo, Bela, tá vendo? Repete mais uma vez. A segunda fase da vida dele, 40, 80, 120. A primeira fase da vida de Moisés, ela acontece dentro de uma geografia real. Moisés cresceu sendo chamado filho da filha de Faraó. Ele cresceu, se desenvolveu como ser humano dentro do palácio do Egito. Estudou nas melhores escolas, se formou nas melhores faculdades, tudo financiado por Faraó. Só que com 40 anos de idade, ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e movido pela ira, ele cometeu um homicídio e uma ocultação de cadáver, e teve que fugir.
Ele fugiu do Egito por causa dessa atitude dele. E olha que contraste, pastor Mirko. Em um dia Moisés está dentro do palácio sendo chamado filho da filha de Faraó, Lucas. No outro dia está no deserto como fugitivo. E aí a vida dele mudou completamente. Vou contextualizar para vocês entenderem. De um homem muito bem sucedido, ele se torna, entre aspas, um homem fracassado. Se Moisés dirigisse um carro importado, agora no deserto está andando de a pé. Uma fase completamente complicada. Por que eu digo que Moisés se tornou, no deserto, entre aspas, fracassado? Pastor Mirko, porque ele cuida das ovelhas do sogro dele, chamado Jetro, por 40 anos. 40 anos, Lucas. E nesse tempo de profissão, ele não consegue constituir, Tiago, o próprio rebanho dele. Então imagina um homem que trabalha em uma área 40 anos e não conseguir desenvolver ali o seu próprio rebanho. Moisés, então, ele cuida das ovelhas do sogro dele. Então, olha a prova que ele se enfiou. Funcionário do sogro. Morando de favor. Eu acredito, pastor, que Moisés está vivendo, Lucas, apenas esperando a morte. Mais uma vez, ele está indo para o mesmo caminho, cuidar das ovelhas do sogro dele, chamado Jetro. Só que agora acontece algo inédito. Algo inédito. Pastor Mirko, e aí a gente começa a pregação. Lê, por favor, o versículo 1 do capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. O rebanho não era dele. O rebanho era do sogro Jetro. Do sogro dele. Ele está indo para o mesmo local, usar a sombra que o Monte Horebe produzia para cuidar das ovelhas. Olha o que aconteceu no versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, e em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deus se utilizou de uma sarça, e Deus entra no meio dessa sarça, em uma chama de fogo. Se o pessoal, aqui pelo menos do LED do meio, conseguir colocar o versículo 2, seria interessante. Pastor Mirko, o interessante é o seguinte: não é a primeira vez que Moisés está nesse caminho. Uau. Uau. Ele está nesse caminho já faz 40 anos. O que Deus usou para se manifestar para Moisés? Aonde Deus entrou? Naquela sarça, naquele monte de mato. Lucas, olha que incrível. Isso aqui é para quem está ligado. Uau. Deus não colocou a sarça no caminho de Moisés. Ela já estava lá. Dona Vera, feliz em rever a senhora. Eu vou repetir de novo. Não está escrito que Deus colocou a sarça. Está escrito que Deus entrou no meio de uma sarça. A pergunta é essa, pastor Mirko. Quantas vezes Moisés, vamos conjecturar, quantas vezes será que Moisés já tinha passado por essa sarça? Diversas e diversas vezes, por 40 anos. Deve ter passado ali pelo menos 40 vezes. Preste atenção, gente. Paulo, é o caminho do trabalho de Moisés. Como você se chama? Você que está de rosa? Douglas. É o caminho da labuta dele, Douglas. Moisés já tinha passado por essa sarça, Douglas, inúmeras vezes. Só que o trabalho dele não é olhar para a sarça. O trabalho dele é cuidar das ovelhas do sogro. Pegou, Douglas? Moisés já tinha passado várias vezes por essa sarça. Mas para que Moisés vai parar para olhar para uma sarça, doutora Alana? Hein, pastor Mirko? Quem vai perder tempo olhando para a sarça? Está cuidando das ovelhas, do rebanho.
Sarça, Lucas, por si só, Bela, não é atraente, não chama atenção, pastora Lília. Pegou, Lucas? Sarça, como é o nome do senhor? Wilson, entre nós dois. Sarça por si só não chama atenção de ninguém, Wilson, porque sarça é um arbusto que dá no deserto, inanimado, que não tem cor. É algo praticamente, falando de aparência, sem vida, sem graça. Moisés, pegou? Douglas, Moisés já tinha passado por essa sarça várias vezes e nenhuma vez parou. Porque quem vai parar para olhar para algo que é comum? Só que agora, Douglas, Wilson, agora, Deus está entrando no meio de uma sarça. Eu arrepiei, Paulinho, arrepiei. Quando Deus entrou, Wilson, no meio da sarça, Moisés para. Porque o lugar só é comum enquanto Deus não se manifestar nele. Pegou, Tiago? Eu vou repetir. Moisés já tinha passado várias vezes por aquela sarça, mas nenhuma ele parou, porque ninguém vai perder tempo olhando para algo que não tem graça. Só que o dia que Deus resolveu entrar na sarça, Moisés disse: espera aí, o que é aquilo que está acontecendo? Um detalhe, ele nem sabia que era Deus que estava lá, porque nem Deus ele conhecia. Só que quando Deus entra, Moisés para. Eles não estão ouvindo, pastor Mirko. É muito difícil algo chamar a atenção de alguém que já viu praticamente tudo na vida. Moisés cresceu no palácio, está 40 anos no deserto. O que vai impressionar? Pegou, pastora? Pegou? O que vai impressionar um homem que já viu os dois lados da moeda? O que vai impressionar um homem que já teve tudo e também já estou de tempos de crise? Praticamente nada tem poder de parar esse homem. Praticamente nada tem poder de atrair a atenção desse homem. Mas aí Deus está dizendo, Bela, deixa comigo. Eu vou fazer uma coisa nova e vou atrair a atenção dele. Os seus sonhos só serão comuns enquanto Deus não se manifestar neles. A sua empresa só será comum enquanto Deus não se manifestar nela. A sua família só será comum enquanto Deus não se manifestar nela. Quando Deus se manifestar, tem alguém com a mão levantada pegando ali, se prepare, porque o lugar que sempre foi comum se tornará extraordinário. Pastor Mirko, Deus entrou no meio da sarça. Esse anjo está com A maiúsculo nos textos originais. Então não é um anjo comum, é uma teofania, manifestação de Deus. Agora lê o versículo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá. Peraí, quem está falando? Moisés. Ele disse: me virarei para... Me virarei para lá e verei esta grande visão. Olha que tremendo. Wilson, ele não sabe quem está lá na sarça. Só que quando ele vê a sarça com fogo e não se consumindo, ele para, Douglas. E ele diz agora, a missão dele não é olhar para a sarça. A missão dele é cuidar das ovelhas. Se ele não pegar, a gente pula lá. Porque isso aqui é pérola. Só que agora ele consegue reconhecer que aquilo ali não era natural. O brilho não pode vir dos lados, o brilho tem que vir de cima. Vou te fazer uma pergunta. A sarça seca pode até receber fogo, mas se não tiver a presença, não tem brilho. Pastor Mirko, se Moisés não tivesse parado e se aproximado da sarça, você acha que ele iria viver o propósito dele? Não. Olha o que ele disse, Wilson. Agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Moisés valorizou a manifestação de Deus. Só vive o propósito quem consegue valorizar a manifestação de Deus. Tiago, eu vou repetir, pastora Lília. Eu sei que está corrido, mas eu sei o propósito que eu estou aqui. Existem muitas pessoas que estão lidando com o sobrenatural de forma normal. Como que se o sobrenatural fosse normal. E eu vim hoje aqui em Americana te dar um conselho: não trate como natural o que não é natural. Pegou, Wilson? Tem muita gente que Deus está se manifestando e ela está falando: ah, não, é só mais um culto, é só mais uma noite.
É só mais um dia. E muitas pessoas não estão dando o devido valor para as manifestações de Deus e por isso não estão conseguindo viver o propósito. O ouro, com o seu brilho, sem propósito é ofuscado, mas uma pequena sarça cheia da glória de Deus entra no propósito eterno. Fala educadamente para quem está do seu lado: valorize as manifestações de Deus. Pegou? Eu vou simplificar. Todos os dias eu faço isso aqui, ó. Todo dia o Lucas canta. Todo dia eu lido com públicos de 5 mil, 7 mil, 10 mil, 20 mil pessoas. E se eu não tomar cuidado, Tiago, isso aqui se torna comum. Como eu faço todo dia. Mecânico. O senhor é inteligente, pegou isso? Tudo que eu faço repetidamente tende-se a se tornar comum. Se eu não tomar cuidado, Paulinho, isso aqui vai se tornar comum. Só que isso aqui não é comum. Não é comum em uma quinta-feira pessoas estarem dando a volta no quarteirão, esperando um culto acabar para entrar na segunda sessão. E hoje eu vim aqui em Americana falar para a comunidade da fé: valorizem o que vocês estão vivendo, porque isso aqui não é normal, é manifestação de Deus, é um sinal que vai acontecer uma grande revolução no Brasil. Yeah! Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala: o que está acontecendo aqui não é normal. Quero estar nesse lugar onde o amor não se esfria, fogo não se apaga. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Paulinho, que lugar é esse? Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor. Tem fogo descendo sobre a sarça, tem fogo descendo sobre a sarça. Tem fogo descendo sobre aquilo que é comum, para torná-lo incomum hoje à noite. Santo Espírito, diga: eu me rendo. Eu me rendo a ti. Diga: o meu anseio. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença. Lucas, valorize o que você está vivendo, porque não é normal. Wilson, valorize o que você está vivendo na tua empresa, na tua família, porque não é normal estar com a família, com a filha na presença de Deus. Pastor Mirko, valorize o que vocês estão vivendo aqui, porque não é normal. Eu não pedi para ninguém ficar de pé, e olha quanta gente chorando de pé. Deus está levantando uma geração que vai valorizar as manifestações dele. Gente, senta, senão isso vai virar vigília. Senta. Sabe o que Deus está fazendo nesses dias? Pegando aquilo que é comum para tornar aquilo que é precioso.
Deus está pegando sarça seca para colocar o brilho da glória dele. O Brasil está sendo visitado pela glória do Senhor. Alguém concorda que tem alguém comigo? Talvez já existe uma sarça no teu caminho, que Deus já entrou, mas aí você não está conseguindo dar o devido valor. Pastor Mirko, hoje em dia eu não aguento mais andar de avião, porque todos os dias é dentro do avião. Pastora, a minha viagem, o prazer de estar viajando hoje para mim é ficar em casa. Porque todos os dias viajando, eu acredito que eu estou viajando mais do que piloto de avião, porque eles têm ali uma meta estabelecida pela empresa. Só esse ano, Tiago, eu peguei mais de 200 trechos, e nós estamos ainda no mês 6. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, do meu coração. Tem horas que eu estou indo para o aeroporto e eu olho para o avião e eu falo assim: meu Deus, mais uma vez. Meu Deus, mais um voo. E aí, Lipe, na hora que eu estou lá assim meio bravo, e às vezes até na primeira classe, meu Deus, bravo, porque humano, eu sou pastor, mas sou humano, eu estou abrindo o coração, e tem horas que eu estou assim e falo: meu Deus, mais uma vez, ficar longe da minha família, ficar longe dos meus irmãos, ficar longe da minha casa. E aí, na hora eu me lembro de quando Deus usava os profetas, e eu não tinha nem dinheiro para andar de ônibus, e os profetas falavam assim, jovem, eu era pequenininho, e eles falavam assim: eu estou vendo você dentro de um pássaro de ferro, e o pássaro de ferro vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e eles diziam: assim te diz o Senhor, prepara suas malas, porque chegará um tempo que você não vai ter nem tempo de desfazer as malas. Só que quando eles falavam isso, eu não tinha dinheiro para andar de ônibus, ninguém da minha família sabia o que era avião. E aí eu me lembro do que Deus falou que eu ia viver, e que eu não tinha condições nenhuma para viver. E aí quando eu me lembro que o que eu estou vivendo não é natural, não é por causa do dinheiro da minha família, mas é por causa da promessa que Deus me fez, eu começo a falar: Deus, obrigado por eu estar aqui, porque isso aqui não é normal, isso aqui é eu vivendo debaixo da tua palavra, da tua promessa. E aí eu começo a chorar, Wilson, e aí os comissários vêm: senhor Raik, está tudo bem? O senhor está se sentindo bem? Eu: não, está tudo ok, é que eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou entendendo que o que eu estou vivendo não é normal, é sobrenatural. E Deus está falando com pessoas aqui, Lucas, que estão lidando com o sobrenatural de forma normal, e a vida está perdendo sentido para algumas pessoas aqui, porque elas pararam de celebrar as manifestações de Deus. Fala para no mínimo 3 pessoas, não se acostume com os recordes. Não se acostume com os recordes. Como é o seu nome? Rodrigo. O problema é que tem gente que bate tanto recorde que acaba se acostumando. É só mais um. É só mais 1 milhão. É só mais 10 mil. É só mais um carro. É só mais uma agenda. É só mais uma bênção. Não se acostume com os recordes, senão a vida vai perder o sentido para você. Celebre as manifestações e as oportunidades que Deus está te dando para você viver o teu propósito. Quem pode aplaudir ao Senhor entendendo que isso aqui não é natural? Pastor Mirko, vamos acabar. Pastor Felipe, olha isso aqui. Moisés disse: me virarei para lá e verei essa grande visão. Ele tem um trabalho, só que agora ele parou para aplicar tempo no que Deus estava fazendo. Daria para fazer outra mensagem aqui. Tem gente que está querendo construir uma história com Deus, mas não está disponibilizando tempo para Deus.
Não, pastor, eu tenho muitos negócios, eu tenho empresa, eu tenho... Está com os olhos no lugar errado. Deus está falando, para um pouco e aplica tempo no que eu tenho para você viver. Moisés parou e aplicou tempo. Ele não sabia quem estava lá. Agora, leu 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Moisés não sabia quem estava na sarça, mas quem estava na sarça sabia quem era Moisés. Eles não ouviram, não. As primeiras palavras de Deus para Moisés foram quais? Lê lá de novo. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Moisés está indo para a sarça para saber quem estava lá. Ele não sabia quem era Deus. Sim. E nem sabia que Deus estava lá. Sim. Só que quando ele está se aproximando, quem está na sarça o chama pelo nome 2 vezes. Nome revela identidade. Uau. Quando eu falo assim, pastor Mirko, eu estou dizendo, eu sei quem você é. Quando o Senhor diz pastor Raí, que o Senhor está dizendo, eu sei quem você é. Porque nome revela identidade. Quando Deus chamou Moisés pelo nome 2 vezes, Deus estava dizendo: Moisés, você está vindo para cá porque você está curioso para saber quem está aqui. E você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. Eu te conheço. E Deus revelou o propósito dele para Moisés. Wilson, eu te escolhi porque o meu povo está precisando de libertação. Pastora Carol. E aí Moisés falou para Deus: ok, mas quando eu for lá no Egito, me apresentar para Faraó e falar para Faraó sobre o que o Senhor está me falando, o povo vai querer saber qual é o teu nome. Eu preciso saber qual é a tua identidade. Uau. Porque o povo vai querer. Preste atenção, gente. Versículo 14. E disse Deus a Moisés: você quer minha identidade? Pega ela. Eu sou o que sou. Não, pera para você. Olha o câmera dando glória a Deus. Como é o nome do câmera? Como é o nome? Miller, o Miller, eu já vi a segunda vez que ele deu glória a Deus ali. Miller, entre nós dois, Miller, a gente acabou aqui. Nome revela identidade. E Moisés perguntou para Deus qual era o nome dele. Deus não é um nome. Senhor não é um nome. Existe um versículo que diz assim: maldito quem usa ou fala o nome do Senhor em vão. Só que peraí, maldito é aquele que fala o nome do Senhor em vão. Agora, qual é esse nome do Senhor? Senhor não é um nome, porque existem vários senhores. Deus também não é um nome, porque existem vários deuses. Miller, entre nós dois. No hebraico, eu sou o que sou. Se pronuncia assim: Yehye, Asher, Yehye. Quando você tenta traduzir, Paulo, Douglas, se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Quando você tenta traduzir o que Deus falou no português, você não consegue entender. Quer ver? Eu, primeira pessoa do singular, sou do verbo ser. Mas a frase só ganha sentido quando você adiciona um adjetivo. Por exemplo, pastor Mirko, se ele fala assim, eu sou pastor, adicionou um adjetivo, definiu quem ele é. Lucas, se ele falar assim, eu sou cantor, adicionou um adjetivo, definiu quem ele é. Se o Paulo falar, eu sou tecladista, definiu quem ele é. Vocês estão entendendo? Agora, se alguém falar assim, eu sou Rodrigo, e não colocar um adjetivo, automaticamente você vai questionar, é o quê? Pegou, pastor Mirko? Só ganha um sentido quando você adiciona um adjetivo. Eu sou um pastor, eu sou um tecladista, no meu caso eu sou bonito. Milagres acontecem. Eu tô andando na visão de Deus. Pastor Mirko, por que quando Deus falou o nome dele, ele não falou assim, eu sou Jireh? Quem falou assim, Jeová Jireh, não foi Deus,
foi quem viveu provisão. Perfeito. Ah, vocês não estão ouvindo. Rafa, chamar. Alguém que viveu uma experiência com Deus chama Deus por aquele nome. Quem viveu provisão diz que ele é Jirê. Quem viveu cura diz que ele é Rafá, o Deus que sara. Quem teve paz na guerra diz que ele é Shalom, o Deus da paz. Quem viveu justiça diz que ele é Yavé Tzidkenu. Pera, gente, pera. Todos esses nomes que dão a Deus, Lucas, nenhum foi Deus que falou. Foram personagens que deram a ele. Quando Deus foi falar o nome dele para Moisés, Deus falou assim: Moisés, eu não posso falar para você que eu sou Jirê, porque se eu falar para você que eu sou provisão, eu só vou servir para você quando você precisar de provisão. Eu não vou falar para você. A pastora pegou. Wilson, Deus não falou para Moisés, eu sou Rafá, porque se Deus dissesse eu sou a cura, Deus estaria dizendo, eu só vou servir para você quando você estiver doente. Deus não falou para ele, eu sou Shalom, porque Deus estaria dizendo, eu só vou ser bom para você quando você estiver na guerra precisando de paz. Deus disse assim, Moisés, você quer saber quem eu sou, você quer saber o meu nome, então pega o meu nome, Yireh, Ashê, Yireh. O que isso significa? Era Deus dizendo, Moisés, se eu colocar um adjetivo para me definir, eu vou me limitar, e eu não sou limitado, eu sou ilimitado. Alguém já pegou? É Deus dizendo, Moisés, se vocês pegarem todos os adjetivos que existem no vocabulário de vocês para tentar definir quem eu sou, ainda assim vocês não vão conseguir me definir. Então se você quer saber quem eu sou, pega o meu nome, Yireh, Ashê, Yireh. Era Deus dizendo, tudo que você precisar que eu seja ao longo do caminho, eu serei para você. O dia que você estiver com fome, eu serei o teu pão. O dia que você estiver com sede, eu serei a tua água. Alguém pegou aqui? O dia que você estiver na guerra, eu serei a tua paz. Tudo que você precisar, eu serei para você, Moisés. Bate na mão de 3 pessoas aí e fala para ela assim, Deus é tudo que você precisa. Deus é tudo o que você precisa. Fala aí, Deus é tudo o que você precisa. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo. Pastor Minho, olha chorando. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque, diga, se eu guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é, seu nome Paulinho, eu creio em ti. Rodrigo, Douglas, vocês estão entendendo a mensagem? Deus é tudo que precisamos. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus é tudo que você precisa.